Merda, meninas. Merda. Merda. Bom, gente, estamos de volta com Corda Bamba. Demos uma parada no final do ano, ninguém é de ferro, mas estamos aqui de volta. E hoje a gente convidou uma atriz, empreendedora, uma pessoa queridíssima pra mim, que vai trazer muitas respostas pra você que já teve algum dia um sonho de morar e trabalhar como ator nos Estados Unidos. Com vocês, Bia Borin. The American Dream. Olá, é um prazer estar aqui. A Bia é atriz, produtora, formada pela ECA e pelo Núcleo Experimental do SESI. Treinou atuação com Harold Guskin, vai me corrigindo aí se estiver errado, Clark Middleton, Milton Justice, no BGB Studios e Acting on Camera na UCLA. É isso? Exatamente. Falei tudo certo? Arrasou. Certíssimo. É isso? É isso, Tá. você. Em 2025, estará no elenco The Gringo Hunters. The Gringo Hunters. Produção da Netflix, México, Red Rum, Imagine, e da série All's Fair, de Ryan Murphy, para Hulu. Ah, gente, ela que falou pra gente, é Hulu, tá? Não é A gente sempre falou o Lu mesmo. Beleza. Seu portfólio também inclui papéis dos longas Our Crazy Love, que foi pro festival Annecy Film Festival 2024, The Rotation, dos Estados Unidos, e curtas como Self, da Duda de Almeida, maravilhosa Duda, um beijo, e Romance.38, do Vitor Brandt. Nossa, eu sei que é o Vitor Brandt, eu acho. Sim, é um diretor maravilhoso. E na TV atuou em Mi Vecino El Cartel. Sim. Ah, sim! Claro, hablamos portunhol. Hablamos portunhol. Da VIX+. Isso aqui é um streaming? É um streaming, E Chiquititas e Vende-se um Véu de Noiva, SBT, entre outros. Cara, posso falar, foi acho que o currículo mais difícil que eu li na minha vida. Pois porque é, pra mim teve também. muito, só faltou um francês aqui, sabe? Mas calma, que a Too Bia much também English. fez muito teatro. A Bia no teatro trabalhou com grandes nomes como José Roberto Jardim, queridão, Renata Mello, Roberto Lage, Alexandre Tenório, Dagoberto Feliz, Eduardo Muniz, entre outros diretores, com destaques para as peças Tempos de Marilyn, Isso é o que ela pensa e Afogando em Terra Firme. Bia! Nossa, que currículo! gente, Muitas coisas pra falar, é muitas coisas pra falar. Vai com você, Larissa. Beleza, vamos lá. Bia, quando a Nicole falou que você ia vir e que você morava em Los Angeles, você era atriz e tal, eu queria muito entender o porquê que você foi morar lá, se você tinha pretensão de continuar a carreira artística lá, sabendo que é um mercado extremamente, né, concorrido, assim, com o mundo todo. Aqui no Brasil já é difícil, lá eu imagino que seja uma missão quase impossível, assim. Então, eu queria que você comentasse por que você foi pra lá. Eu me pergunto isso há 10 anos, na verdade. Certo. Assim, diariamente eu me pergunto. Você foi há 10 anos. Eu fui há 10 anos, mudei há 10 anos. Também saí numa fase que... Gente, a Dilma tava no poder, eu tinha acabado de fazer uma série pela Boutique. Tava bom. Tava bom, sabe assim? Tava bonzão, assim. Só que aí a gente teve essa oportunidade de, no meu caso, treinar acting com o Harold Guskin. Esse era o meu foco, porque o Edu e a Denise Weinberg traduziram esse livro, How to Stop Acting, que aqui Sim, é eu Como li. Parar de Atuar. E a gente já convivia com o Harold, e eu falei, então eu preciso falar a língua primeiro e depois treinar com o Harold. Esse era o objetivo. Deu tudo errado no primeiro ano. Como assim? Deu tudo errado, assim. Adaptação muito difícil, Adaptação, né? eu tinha um filho de 2 anos e meio, não tinha visto de trabalho, e eu tava nessa pegada de trabalhar, a gente faz um monte de coisa, então, de repente, neve, sem família, sem amigo, eu, assim, falando pouco a língua, me sentindo meio estúpida, sabe assim? Então, foi muito, muito difícil. Uma solidão também. Solidão, o Edu rompeu o ligamento do joelho, aí eu tava com um menino de 2 anos e meio e um marido quebrado, eu falava, eu vou me jogar da ponte, O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, Jesus? O seu marido, que é ator também. Exato. E aí, como é que... Vocês chegam lá e precisam procurar um agente? Qual foi a Exato. primeira iniciativa de vocês? É isso, o Edu, ele já tinha o visto de trabalho, então Ok. isso é uma coisa que todo mundo pergunta. Eu quero ir, eu quero ter um agente. Você tem visto de trabalho? Porque você, Senão... senão... E como é que a dá. pessoa tira um visto de trabalho? Então, aí tem várias maneiras. Tem o Green Card, que é o Permanent Resident, que a gente Sim. chama, então você pode aplicar, ou o O1, que é esse que o Edu tinha,
que é eles chamam de Extraordinary Abilities. Então, assim, que é muito bom para os Estados Unidos ter você, porque você é uma pessoa extraordinária. Gente, Na sua profissão. Na sua profissão. Ah, ele já tinha Só isso. que a esposa não tem visto, que era o meu caso, que queria... Mas se você é casada com um extraordinary, você também é, não é possível. Não é? É óbvio. Aliás, ele só é extraordinário Porque você tá lá, né? Todas sabemos disso, não é mesmo? Uma coisa tão óbvia, mas não, entendeu? Não. Então, você tira o visto e ele já tinha, como ele já tinha treinado nos Estados Unidos, ele tinha amigos lá que já tinham agentes. Então, assim, no caso do Edu, Já foi tava mais mais tranquilo. esquematizado, né? Entendeu? Agora, eu não. Edu o quê? Muniz. Eduardo Muniz. Eduardo Muniz. Isso. Tá. Então, a gente chegou, foi difícil, mas esse era o objetivo, ficar 1 ano. Só que, como deu tudo errado, a gente falou, vamos ficar mais 1 ano, porque esse ano não valeu. Aí, no meio do ano, a gente foi fazer uma road trip na Califórnia. Aí, a gente falou, o que a gente tá fazendo em Nova York? Tipo, olha esse sol. Claro, isso A gente sim. trabalha com audiovisual. Tipo, não, sabe assim? Aham. Não. E eu mal falava inglês, então eu falava, gente, eu não vou E conseguir vocês fazer foram teatro. pra Nova York porque o Harold Guskin tava Ele, lá. é lá o Exatamente. estúdio dele. tá, Tava entendi. lá. Então eu consegui ter aulas com ele, foi maravilhoso. Mas aí chegou uma hora que... E agora, né? Desculpa te interromper, Claro. mas é que assim, eu li o livro dele, achei muito legal, muito bom, assim. Foi legal a sua experiência com Muito. ele? Muito. É enriquecedor mesmo, assim. O Harold, ele tem uma coisa que ele faleceu, né? Sim, E sim. teve uma morte, assim, muito triste, assim. Mas eu peguei ele no começo da afasia, Uhum. né? Então, ele já tava, assim, trocando palavras e tal. E a Sandra, a mulher dele, ajudava. Mas a gente convivia já com o Harold há alguns anos. O Harold, ele tem... Porque lá nos Estados Unidos... Tem essa questão da técnica. Ah, e que escola que você fez? Você fez Stella Adler, você fez Isso conta Lee muito, Strasberg, né? você Meisner. fez isso, Meisner. Você precisa de uma técnica. Tá. E aí, o Harold, ele vinha um pouco para subverter, porque no sentido assim, existem técnicas, mas existe a liberdade criativa. Existe o que você não sabe, existe você se preparar para o momento, Aham. para estar absolutamente presente e confiar, porque o ator, de repente, não confiava mais na própria intuição, Sim. entendeu? Ele tinha que seguir os 12 passos disso, não sei o que daquilo. Exatamente. Fica muito mecânico, Fica né? muito mecânico. E o Harold, ele era assim, tanto que ele foi coach do James Gandolfini, Sim, né? sim, Enfim, sim. a Glenn Close, por exemplo, que é uma atriz que o Harold Amo falava que ela. ela era bem assim, certinha e tal. O Harold vinha pra, sabe assim, Bagunçar chacoalhar, tudo. né? chacoalhar, entendeu? Kevin Klein também, né? Kevin Klein, que é um doido maravilhoso. Então, o Amo. Kevin Klein e o Harold, eles cresceram juntos, assim, na faculdade. Eles fizeram faculdade juntos e o Harold começou a ajudar o Kevin nas auditions, entendeu? Então, começou essa relação desde lá de trás. Aham. E era muito bonito, assim, ver como o Harold, ele era um advogado do tempo, assim, sabe? Do tempo. Porque às vezes a gente quer resolver, né? A gente pega um roteiro e a gente quer Quer se resolver, livrar, quer decorar, quer achar logo Aham. uma solução. Nossa, eu já Aham. sei como eu vou falar essa fala, já sei, sabe assim? E o Achei. Harold, não. O Tá. Harold era assim, exploração. É quase um jogo assim de química, assim. Se eu junto isso com isso, e aí agora fala gritando e agora faz de outro jeito. Então foi Aham. muito libertador, assim, trabalhar com ele. O que ficou muito presente pra mim do livro foi exatamente o que você falou no início sobre ele falava muito da presença. Eu sei que isso tem muito no Meisner também, até Sim. hoje em dia na Ivana Chubbuck, sobre essa presença. Sim. Só que isso é o que, quando eu li lá atrás, né, nossa, faz muito tempo que eu li o livro, eu lembro que isso veio de uma forma pra mim, falei, caralho, ninguém me falou isso, sabe? Essa coisa da presença. Era sempre tipo, a Gênese, a não sei o que, a não sei o que lá, 1 milhão de coisas, e não, esteja aqui, troque com o outro, sabe? Esteja aqui, Até hoje observe. eu tiro o texto do papel do jeito que eu li lá, assim, eu busco isso, sabe? Até em leitura e coisa, essa coisa de você ler, de você olhar pro outro Exato. e falar. Exato. Como um ser humano fala. Sim. E não como alguém que está lendo alguma coisa porque está sendo... O tirar do papel é uma coisa, é uma fase muito importante. E era só pra tirar do papel quando você realmente... Mas assim, aqui depende também. O Harold, ele era muito... depende da pessoa. Era um trabalho muito Sim, personalizado sim. também, Uhum. sabe? Ele sentia você e aí ele ia te conduzindo no que ele percebia que
Então, por exemplo, tinha vezes que eu chegava e tinha o tempo, ele falava, agora fala tudo rápido, sem pontuação, fala tudo rápido, sem pensar. Entendeu? Porque eu já tava também, já assim... E também tem isso, né? Tipo, às vezes você fala, não, vou ter essa presença, mas às vezes... Ele falava assim, é tudo misturar. A vida é arte também. Esse negócio de vou entrar no palco e vou separar o que aconteceu. Não, às vezes o que aconteceu na rua vai mudar o seu jeito de entregar a fala. Sim. Era uma coisa muito louca. É o jeito que você chegou no teatro já, né, afobada, com pressa, ou com calma. Não dá pra já saber. Interfere, né? Por isso que a gente queria ter certeza. Eu ia pensar, não, mas como que faz? E ele nunca dava certeza nenhuma, entendeu? Porque até o James, quando era entrevistado com o técnico, ele falava... Eu descobri que colocar uma pedra no meu sapato ajudava naquela cena. Sim, sim. Entendeu? Então depende, sabe assim? Mas eles valorizam muito a técnica. Sim. E também muito uma questão corporal também, uma coisa do canto também, uma coisa dos atores serem muito completos. Eles valorizam muito isso lá fora, né? Sim, sim. Nesse sentido... E aí você fez essa formação e se mudou pra Califórnia, que é onde está a indústria do cinema maior, mundial. E ali começaram a aparecer as oportunidades? Não, aí eu ainda tava nesse... Aí você muda de cidade, é outra comunidade. No meu caso, onde vai morar, escola, né? Tem toda essa corda bamba, assim, né? De você manejar as coisas. E aí eu comecei, o que eu fiz? Vou fazer curtas de faculdade, que eu preciso treinar, mas eu não tô preparada, né, pra ter um audition, agente, então preciso fazer. E aí eu comecei a fazer... de voo. Exatamente, exatamente. Voo. E isso é muito louco, porque eu tava com 36 anos já. Eu já tinha feito tudo isso com 20 aqui. Sim. Então, ai, que preguiça começar tudo de novo. Isso foi um exercício de resiliência e de entendimento de contexto muito importante, para eu não desacreditar em mim. E de amor à arte, né? Porque é o que eu mais gosto de fazer e eu não posso ficar sem fazer. Então, eu comecei a fazer curtas na UCLA, curtas na USC, para começar, né, a ter mais confiança, falar inglês, porque meu marido é brasileiro, a gente é o consulado brasileiro na minha casa, porque a gente só fala português. Entendeu? E aí o papo era só com as mães da escola. Hi, how are you? Oh, good. How was your day? Nice. Oh, he's so cute. Tipo assim, não dá pra... Não dá. Entendi. Não dá. Juro. Não, tem que se botar em ação, né? Exatamente. Aí você pega um teste de uma engenheira, tipo, não vai fazer, entendeu? Claro. Em inglês. Não tem vocabulário, né? Não tem vocabulário. Então eu comecei a fazer isso. E aí, logo depois, eu fiquei grávida do meu segundo filho. Aí, ele nasceu lá? O segundo é Gringo. O segundo é Gringo. Gringo. É Gringo. Já tem o, como é que chama? Green Card. Green Card. Não, citizenship. Oh, really? Ele é cidadão. Claro, é verdade, lógico. Green Card é pra quem não nasceu lá, Green Card era a gente. Mas e você pôde ficar lá mesmo sem o visto de trabalho? Então, aí, voltando, né? Eu tirei o visto de trabalho através do Green Card, que eu falei pro Edu, tudo bem, você tem o visto? Legal. Se eu não tiver o visto, eu vou ficar maluca. O que a gente faz? Aí, então vamos aplicar pro Green Card. Aí saiu o Green Card. Quanto tempo demora pra sair um Green Card? Depende do processo, geralmente 1 ano e meio. Tá. Até 1 ano e meio. E o nosso Green Card saiu uma semana antes do Trump ganhar. Assim, foi uma coisa, tipo, eu lembro dessa semana, sabe, assim, E saiu o Green Card, e aí eu tinha visto de trabalho. Então eu tava ok, entendeu? Ou seja, para um ator brasileiro que tá pensando em ter a trajetória do Wagner Moura, ele primeiro tem que pensar em visto, em Green Card, e como é que ele vai poder viver e trabalhar em outro país. Exato. Tá. Essa é a primeira coisa, entendeu? Ou seja, pensar em absolutamente tudo. Você não pode nem estar lá. Mas é isso, você refaz a sua vida, até muito louco, porque aí é uma questão específica do inglês. Eu comecei a falar inglês com essa, assim, eu tô falando com vocês, eu não tô pensando como eu tô falando. E aí, I started to speak in English with this voice, with the same placement, né, no mesmo lugar. Sim. E aí, eu fui fazer a aula e tal, falando, não, você tem que reduzir o seu sotaque, né? Porque às vezes a pronúncia também... Você tem que improve your accent. Exatamente. E a pronúncia não é nem só o sotaque, mas a pronúncia, né? A prosódia, o jeito de falar. São outros músculos, né, que a face aciona. Aqui, assim. A aqui, língua. não é aqui. E aí eu comecei a ter que construir essa persona. Porque me incomodava me ouvir em inglês. Eu falava, essa não é minha voz.
Putz, Entendeu isso o que é eu quero muito dizer? bom, Eu não tô cara. acreditando em mim mesma. Né? Tô falsa. Tô falsa. Você entende o que eu tô falando? Entendo. Eu falei, não, essa não sou eu. Essa é tipo, Eu posso te falar uma coisa? Eu aprendi inglês quando eu fiz intercâmbio no Canadá, ou seja, o meu inglês é de uma menina de 16 anos, Sim. tipo, hey guy, how are you? You know? Sabe aquelas Quer fazer o zoeira? sotaque ainda, Não, né? aquelas adolescentes, meio assim, nossa, cara, não sei o que, sabe, pô, tomar de bode disso, não sei o que. Esse é o meu inglês. Eu fui fazer uma apresentação pra um teste que eu tive em inglês, aí eu fiz, mostrei pro Nando, meu marido. Ele olhou, ele falou assim, ô Linda, na boa, cara, você tá parecendo uma menina de 15 anos de idade, entendeu? Nada a ver, cara. inglês Seja que- um pouco mais, assim, tá mais madura. Seja uma mulher de, sabe, 30 plus. mas é isso. Você construiu aquela Eu persona, construí. E entendeu? é com a voz diferente, é tudo... É um processo, eu estou criando ainda essa Bia, né? Uhum. Com essa voz. Agora eu já tô mais acostumada a mudar o lugar da voz e Mas não me você sentir sente fake que é news. uma questão de anasalamento, assim? Não, porque o sotaque, eu nem me preocupo tanto em perder o sotaque, porque todo mundo tem sotaque e Sim. a indústria tá mais aberta para isso agora. Sim. Tanto que eu fiz 2 trabalhos, Aham. né? Mas um em espanhol. Aliás, se vocês quiserem trabalhar em Hollywood, atores latinos, por favor, falem espanhol. Se eu fosse fluente em espanhol, eu estaria assim. E o seu várias marido também casinhas. fez o Grey's Anatomy. Ele fez o Grey's Anatomy, mas ele era um personagem brasileiro. Então, o nosso foco são personagens brasileiros que têm sotaque. Eu Claro. acho super importante falar isso, porque não é, uma trajetória fácil, né? Esse American Dreams. Eu tô aqui, mas eu quero virar um ator, uma atriz em Hollywood. A Bia teve uma oportunidade, foi pra lá e conseguiu, depois de muito tempo, começar a encontrar esses trabalhos. Assim como Wagner Moura, Alice Braga, que já vinham de trabalhos anteriores, assim. Pra não parecer também que é fácil, né? Não, Mandar... Gente, A não, galera nada é vai pra fácil, lá. tudo Gente, a gente menos tá de no fácil. corda bamba aqui. Nada, acordar é difícil Não, pra mim. assim, é Nada é fácil. humanamente impossível. Impossível não, mas É. assim, de muito trabalho, muito esforço Cara, e dedicação, é uma Sim. outra Não, língua. eu passei 5 anos em Paris e eu sei o que eu passei. É uma relação, entendeu? Onde você conseguia os trabalhos, assim? Na FEMIS, que é uma das principais escolas de cinema de lá. A França tem uma coisa que eu não sei se nos Estados Unidos é assim, que são os casting calls. Tem. Então tá na internet. Sim. Eu entrava lá, eu sou chafurdadeira, né? Nunca não fico em paz esperando as coisas acontecerem. E via todos os castings que tinham um perfil que eu pudesse entrar. Porque o perfil da atriz brasileira perdida, louca, quase deprimindo em Paris, não tinha. Mas tinha assim, estrangeira, mulher estrangeira. Eu tinha muita experiência já no teatro aqui. E alguma em audiovisual. E aí eu fui indo nessa. E alguns eu passei. Eu fiz uma série. Deu pra TV. trabalhar. Trabalhei mais lá em audiovisual do que aqui. Eu trabalhava antes. Que legal, louco. tá vendo? Então, mas isso, eu consegui virar SEG, não porque eu tinha agente, porque tem os casting calls lá, e eu ficava de olho, porque eu trabalhei com casting aqui. Então, eu já tenho eu fiz assistência de casting aqui já. Que legal. Então, eu tinha esse olhar, quem que eu posso play, quem que eu posso, né? E aí, eu colocava as coisas. Então, eu fui pegando, claro, os 2 que eu peguei que me tornaram SEG, né, que é sindicalizada, foram personagens brasileiras. Então, assim, isso, ok, maravilhoso. Que foi o Música, que tá na Amazon Prime, com o Rudy Mancuso e a Camila Mendes, um filme muito bacana, e um Industrial, um vídeo interno, que precisava de uma médica brasileira. E aí eu apliquei, então não teve agente, não teve nada. Então, lá é possível você ficar de olho nesses casting calls e submeter, tentar. entendeu? Ótimo. Sei lá, eu tenho cara de italiana, tenho cara também de brasileira, eu tenho cara de latina, ou enfim, você tem essa polaca. Então, assim, você vai colocando lá nas palavrinhas, entendeu? Vai procurando, né? entendeu? Mas aí é você é muito chamada importante. para uma audition. Vamos lá. Sim. Quantas pessoas vão ter lá, por exemplo? Eu acredito que você faça no perfil de latina. Mas... Se você chega numa série, num teste para uma série, para um longa, você consegue mensurar quantas pessoas estão fazendo teste para o mesmo papel do que você? Porque a gente sabe que é um... Milhares, né? Milhares? Milhares no sentido, por exemplo, depende. Se a sua agente tem já uma conexão com esse casting director, né? Ok. Com esse diretor de elenco. Tem também o fato do que eles precisam. Então, se é brasileira, já reduz.
Sim. Claro. Entendeu? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu fiz como casting director, eu fiz o casting call de uma publicidade. Então, precisava de atrizes que parecessem brasileiras. E eu lembro que eu recebi, e era assim, não era sindicalizado, o cachê assim, médio, não era um cachê maravilhoso, era um cachê ok, assim. Eu lembro que eu recebi um total de 1.500, assim. Isso porque eu coloquei que era específico, tinha que parecer brasileiro. Não, você que fez esse Eu que, casting? eu que fiz, eu trabalhei como a produtora de elenco. Lá? Lá, exatamente. Ah, que Então, legal. mas aí eu fiquei assustada com o número, porque eu falei, brasileira, ou que parece brasileira, deve vir assim, sei lá, uns 500, né? Mas Peraí, vieram tinham 1.500 pessoas. 1.500 pessoas me mandaram material. E aí vocês fazem uma triagem. E aí eu tive que fazer essa triagem. Então eu falei, gente, então, pera lá, para um personagem de uma série, são assim, muitos. Por isso que tem essas coisas. Manda o quanto antes. Esse negócio de, são 3 dias, eu vou mandar no terceiro dia? Não. Claro, se você não tem jeito, manda no terceiro dia. Mas você tem que mandar o quanto antes, porque eles não estão cansados, o olhar não tá cansado. É fazer relações com os produtores de elenco, que é a mesma coisa aqui, entendeu? Você tem que fazer workshop, não sei o quê, pra eles já olharem, é a E seu Nicole. teste tem que arrasar muito, porque nos 3 primeiros Meu segundos eles têm que Deus. te querer, né? Então Pra tem, ir passando de etapa. tem tudo isso, assim. E é muito legal o que você disse sobre os cachês também, que tem tem os protagonistas, Sim, tem os atores intermediários, sim. tem os atores... Gente, eu achei demais isso, ela tava me explicando antes do programa começar. Que se você vai numa produção e se você tem uma frase pra dar, tem um valor mínimo pra você receber de $1.200. $1.200. Toma aqui o seu café, $1.200. É o cachê, É o a cachê. diária. É o que a gente É a chama diária. aqui de participação com fala. Isso, exatamente. Só que qual é a diferença? Residuals, os direitos conexos. Se você tem uma fala, você ganha o seu chequinho de direitos conexos, de direitos de imagem na sua casa depois, quando é exibido. Por isso que a gente entrou em greve durante 4 meses e meio, 6 meses com os roteiristas, pra colocar isso no contrato, porque isso tinha no Grey's Anatomy, isso tinha em emissora de TV aberta, não Tá. tinha nos streamings. Não tinha direitos conexos no streaming. E a gente falou, não. Abram os números que a gente quer ver o que tá rolando. E aí eles falaram, não vamos abrir. Não vamos revelar como que tá o ganho. Aí nos Então nós vocês vamos entrou em entrar em greve. Aí greve. então a gente vai, então não vai rolar. Quanto tempo durou, Bia? 4 meses e meio dos atores e 6 meses com os roteiristas. Muito tempo, meio ano. Quero te fazer uma pergunta pra quem tá assistindo a gente. Assim, cheguei nos Estados Unidos, consegui tirar o teu green card, já sou gringo, sei lá, tenho, né, um parente, não sei o quê. Consegui ter um visto de trabalho. Como é que você entra no SEG? Então, o SEG Explica pra eles o que é o SEG. O SEG é o sindicato dos atores, né, e performers, e ele é gigantesco. Assim, ele é gigantesco, ele tem uma história incrível, É nacional assim, ou é é por nacional, região? é nacional. E ele agora é SAG-AFTRA porque juntou um outro sindicato, nisso eu não sei muito bem, assim, a história. Mas eu acho que são mais de 100 mil pessoas que são sindicalizadas, né? 100 mil. Exatamente. E aí, o que acontece? O SEG, ele defende os direitos dos atores, né? E ele que é responsável também por verificar, fazer essa auditoria de, por exemplo, direitos conexos, entendeu? Então, tudo cai, todo o valor vai para o SEG, entra lá, eles computam os valores e como eles defendem os direitos dos artistas, eles, por exemplo, recolhem pensão para os artistas, tem a SAG Foundation, que é uma fundação, por exemplo, agora está pegando fogo lá em Los Angeles, muitos atores perderam casa, perderam tudo. Claro. Então tem a SAG Foundation, que vários artistas, inclusive na greve, doaram dinheiro para dar grana para quem está precisando. Tem o Healthcare, né, que lá nos Estados Unidos, né, saúde é uma beleza. É uma merda. Então, se você atinge um certo valor, você consegue o plano de saúde, né, pelo sindicato. Certo valor em que sentido? Um certo valor, 27 mil, quase 28 mil dólares no ano. No ano. Você tem que o que é Desculpa, saúde. obrigada. O que é difícil pra cacete. Você 28 mil conseguir. dólares por ano. Exatamente. Acho que eu não lembro a porcentagem, mas eu acho que só 15% dos atores conseguem atingir o healthcare. Os 85% não consegue. Não consegue ter trabalho suficiente, não consegue ter 28 mil dólares no ano trabalhando como ator. E aí, se você é ator e você não consegue ter essa grana por ano, como é que você cuida da saúde?
Plano de saúde? Plano de saúde, mas assim, aí você consegue até planos de saúde, mas dependendo da faixa, lá é tudo por faixa. Tá. Dependendo da faixa que você tá, você consegue um plano de saúde por um preço mais barato. Se você tá no meio, aí você vai gastar uma grana pra ter um plano de saúde, entendeu? E se você não tem um plano de saúde, Ah, não, você aí... paga no hospital... Você deixa... Melhor morrer, Você sabe morre. assim? Tipo assim, melhor morrer, você que é vai ter mais... uma dívida pra família. Exatamente. Mas assim, o SEG, existe uma polêmica entre os atores, na verdade, entre virar sindicalizado ou não, porque nem todas as produções são SEG. Tá. A produção pode ou não pode ser SEG. Pode não ser? Pode não ser, que é o que a gente chama de non-union. Union é sindicato, né? Ok. Então, non-union são as produções que não são sindicalizadas, e aí elas podem negociar o que elas quiserem, o valor que elas quiserem, sem... Mas a produções sérias? fiscalização. Produções sérias, Existem, grandes? assim, geralmente comercial. Geralmente comercial é non-union. Comercial... Publicidade. Tem muita publicidade. Ou série comercial? Não. Publicidade tem muito non-union. Tá. Muito. Ah, é uma Tem baderna, union igual também. aqui, então. Mas, por exemplo, filme independente. Ele pode ser non-union. Pode ser non-union? Pode ser Tá. non-union, exatamente. Mas, como é que eu vou dizer? Existem modalidades no SEG, por exemplo, low budget. Você pode aplicar, só que aí você tem que se comprometer com os direitos. É legal ser SEG, é como se fosse uma Uma um selo de segurança. qualidade. Sim. E pra produção mesmo. Pô, se é uma produção SEG, Aham. sabe, tá respeitando os atores, vai pagar residual, né, vai pagar os direitos conexos, vai ter lá, por exemplo, o SEG, a gente tem 8 horas de trabalho, tem que ter 1 hora de almoço, se tiver só meia hora de almoço, tira essa meia hora das 8 horas, entendeu? Então, assim, Formaliza hora tudo, né? extra, é tudo na tabela, você não precisa negociar, tá na tabela. Você vai Essa é pra a melhor trabalhar coisa. só. Gente, a melhor coisa, não precisa negociar, tá na tabela. Assim, você sabe. Se o Gringo Hunters que eu fiz era SEG, eu sabia exatamente quanto eu ia ganhar. E aí tem as regras, se é voo internacional, aí você paga por dia o extra. Então, assim, é Sim. tudo na tabela. Então, é tudo certinho. Perfeito. Né? Então, mas na Mas- tabela, que tipo, loucura. seja... Depende do ator também. Depende do ator, claro. Se ele Na tem... tabela do ator. É o mínimo. A questão é, você sabe que menos que isso você não vai ganhar. Ah, tá bom, beleza. Sim, Entendeu? claro. É um piso. É o piso. É o piso. Então, isso é sagrado. E o piso é bom lá? É bom, é bom, é bom. Então, bom. voltando ao que ela estava falando, tem figuração, tem participação sem fala, participação com fala, papel mediano, Isso. Eu vou antagonista. eu vou explicar. Só queria só terminar o que você falou da pergunta do SEG, que assim, você tem que fazer 3 trabalhos SEG para fazer parte do sindicato, e aí você tem que pagar. Você tem que pagar uma luva, né, que a gente chama de $3.000, que é a sua participação, para entrar no SEG. E aí, Uma vez só. você pode dividir em 6 vezes. Tá. Dividimos. Mas aí você, Dividimos. mas aí Ou você seja, pagou esses 3 3 trabalhos mil... que você faz é para juntar o dinheiro para poder Meio pagar a isso, luva do exatamente. SEG. Isso é um investimento. Mas aí Não. não tem uma mensalidade. Tem uma Anuidade. acho que é 300 por ano, Ok. alguma coisa assim. Mas a gente fala que o soft spot, né, onde você quer estar, a gente chama de SEG eligible. Você pode fazer trabalho SEG, mas você também pode fazer non-union. Tá. Então, se você tá na relação de ator querendo ter currículo, não vai ser SEG agora. Tá. Experimenta, que nem eu fiz, né, os curtas de faculdade, experimenta, não Cria queira um virar, portfólio. exato, não queira virar SEG assim, quero virar SEG Sim, agora, porque sim. aí, entendeu, não vale a pena. Mas você tem melhores oportunidades se você for SEG. Sim, exatamente, mas se você tá construindo se você não tem, por exemplo, se o seu inglês está começando, se você não tem nada em inglês, se você, por exemplo, não tem um trabalho aqui no Brasil, já fez uma série, eu fiz uma série inteira em português, 24 episódios, não sei o que, cheguei lá, em português? Entendeu? É isso, às vezes eu tenho vários, não citarei nomes, mas tenho vários conhecidos que fizeram séries incríveis aqui, protagonistas de novela, entendeu? Eles chegam com material, tipo, você sabe, meio assim, E o essa americano novela, cagou, né? e ele fala, que legal, e em inglês? Não tem nada, entendeu? Então assim, não adianta, É começar gente. do zero. Exatamente. começar Então, do para zero. isso, né, ou tem-se a sorte da pessoa pegar um personagem, se ela já fala inglês, ela pega um personagem brasileiro numa série gringa, aí sim, você de repente já pode adiantar um pouco essa fase, Uhum. ou
eu acho melhor não virar SEG, não se sindicalizar, conhecer as pessoas, construir material para depois, no futuro, virar. Agora, Por conta da grana, é isso? Por conta da grana e porque, por exemplo, se você vira SEG logo no começo, você pode ficar limitado nas possibilidades de filmes independentes. Porque você não pode fazer? Não. Você tem que fazer as Você coisas vira que SEG, você não vira pode pela fazer. SEG, É um compromisso que você tem com o sindicato. Você é um ator sindicalizado, entendeu? Eu sou parte dessa união. Tem esse senso, assim, entendeu? Entendi. De quem é SEG é tipo, somos SEG, sabe assim? E é claro que aí tem um jeito, você vira FICOR, você pode virar FICOR se você está passando por muita dificuldade, você não consegue fazer trabalho SEG, você pode pedir uma licença para o sindicato para fazer, só que você tem que justificar por quê, entendeu? Caramba, que loucura. É porque para o capitalismo, o que acontece? Quando o capitalismo ele é institucionalizado, não tem como um capitalismo funcionar sem sindicato. Se não tem sindicato forte para lutar, não é capitalismo, é exploração, é colonialismo, é outra coisa. Brasil. Entendeu? Porque no capitalismo, quem tem o dinheiro vai querer ganhar mais dinheiro. Claro. É simples assim, entendeu? E a gente que é a base da pirâmide, somos os trabalhadores. E a gente tem que falar, a gente que dá o tom. A gente fala, não, isso daí é exploração, não. Entendeu? Para isso tem que ter sindicato, tem que ter. E é saudável, entende? Não é que a gente é contra os produtores, é que a gente fala, olha, pra gente isso não tá funcionando, isso não é assim pra gente, isso você tá explorando o meu porque você sempre vai querer pagar menos. Se vem uma pessoa vender uma coisa pra você e fala assim, é R$100, e vem uma outra e fala é 80, você vai, ao mesmo produto, você vai comprar por 80, é óbvio. Explica pra gente essa pirâmide dos atores, dos cachês, da importância dos personagens. O que é? Tem a ponta da ponta, que é tipo 1%, que é a Nicole Kidman, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Exatamente. Então tem lá a pontinha. Leo. A pontinha da pirâmide. Aham. Depois, tem aqueles atores que você sempre vê. Você fala, gente, esse cara de novo. Você não sabe o nome do cara. Gugu Madeira Madeira dos Estados Unidos. Beijo, Gugu! Eu adoro você demais. Augusto Madeira? Sim, você mesmo. cara Faz tudo. Você anda com ele e todo mundo olha e fala, gente, olha aquele cara, não sei o que, olha, qual é o nome dele mesmo? Sabe assim? Ou confunde ele com, enfim. Com outro parecido. Outro parecido. E essa galera aí já é um pouco maior, que a gente chama desses coadjuvantes, né? E que geralmente são os regulars, series regulars, né? Em filme tem outra nomenclatura, que fala play opposite, né? Seria o antagonista. É o antagonista, né? E não precisa nem ser o antagonista no sentido... De ser o vilão. Total, o antagonista, assim, eu estou aqui falando com ela, eu play opposite, Nicole Cordeiro. Sim, mas então, super relevante pra história. Exatamente. Tá ali o tempo inteiro. Tá ali o tempo inteiro. Cachezão. Cachezão, tudo certo. Fora da tabela. Trailer. Tudo certo. Aí, e tem das séries, tem os series regulars, que são esses... As participações? Não. São esses personagens que são os coadjuvantes, que não são tão fundamentais, não são os lead, não vai aparecer no cartaz. Ok. Tem Podemos matar esse personagem caso necessário. Exato. Por exemplo, roteirista pensando. Sim. Por exemplo, eu não sei se vocês viram Morning Show. Sim. Tem uma comediante que eu amo, que é a Tig Notaro. Sim. Ela é um series regular. Tá. Ok. Entendeu? Ela é assistente do Bonitão, entendeu? Então, eu fui num Q&A deles, porque eu gosto da série, e ela tava lá, e aí perguntaram, assim, sobre o que é a Season 3, né, a temporada 3 do Morning Show. Aí rolou aquele silêncio, ela falou, é sobre a história de uma assistente, né, e aí ela começou a falar, porque é isso, ela é uma series regular, mas assim, se ela não estiver lá, é que vai fazer uma falta, entendeu? Sim. E também cachezão, tá tudo certo. Tipo, a primeira namorada, mulher do Ross, que depois trocaram uma atriz. Isso, era uma Friends. series regular. Ela não tava no cartaz, mas era uma series regular. Era uma pessoa que aparecia de vez em quando, caso viesse o assunto. Né? Exato. Aí, desculpa, o 1% lá em cima, o Leo and Our Friends, é o quê? Eles são chamados o quê? Estrelas, né? Estrelas. E a gente tem o tá. Triple A. Não é só A. Não é elenco A, é elenco AAA.
Sim. é tipo, Leonardo DiCaprio. Leo. Não, tá, olhando. Ele é Triple A. Eu não fiquei pensando como tem vários deles, assim, é tipo uma constelação. É uma constelação, Aham. né? Aí tem, depois desse series regular, tem o recurring. Recurring é aquele ator que ele aparece em 4 episódios. É nóis! Uma nóis. participação! É nóis! Ei, como é que chama isso aí? Recurring. Que é recorrente. Entendi. E Então quando é aparece só em recorrente. 2 episódios, fudeu, é menor Recurring. ainda. Não, é amiga. recurring. É recurring. Tá, Tudo- recurring. é um recurring. É nóis. Entendeu? É Tá. recurring. Fala que é recurring. Tá, Então, meu ok. objetivo é chegar no... No Ah, no Leo, Stars, né? Ah, No não, Leo, sonha alto. Eu acho que nessa vida não aconteceu. Então, o segundo escalão. Series regular. Series É quando regular. você participa de todos os episódios, você tá Meu lá, sonho, minha meta, entendeu? é participar de todos os Não episódios. tem também tantos monólogos assim pra decorar, Tá, entendeu? mas Você tá lá. Você tá lá até o final. Beleza. Aí tem então series regular, recurring, aí tem o guest star. O guest star é uma participação em um episódio. Também então, já fui essa. Então, eu fui no The Gringo Hunters. Tá. Era uma personagem que era perseguida. Então, assim, é como é seriado. Aham. Aquele Você não vai voltar, episódio. você Entrou, daquele- morreu. É meio isso. Entrou, morreu. Entrou, foi preso, entendeu? Walking Dead tinha aquele muito Law and isso. Isso, Law and Order, que sempre é um caso diferente. Sim. Guest The star. Mentalist. Exatamente. Mas tem The Mentalist. E tem o Edu, o Edu, meu marido, ele fez um guest star no Grey's Anatomy. Uau. Entendeu? Então, na TV aberta paga melhor do que streaming. Mas também cachê bom, assim, para os mortais, cachê legal, porque geralmente fecha uma semana, 10 dias. Tá. Então é legal. Arrasou. Você tem mais de uma diária, com certeza, quando você é um guest star. Depois do guest star, tem o day player. O day, que é um one-liner, que são a garçonete. Tá. Fala, que é o que eu fiz. Olha o cafezinho. Exatamente, que é o que eu fiz no All's Fair. E essa série eu queria muito fazer teste. Só que se você aparece sua cara, você não pode fazer teste mais pra série. Entendi. Entendeu? Você queimou. Exatamente. Aí eu fiquei pensando se valia a pena, se não valia a pena. Porque no Brasil eu nunca fiz figuração, nunca precisei fazer figuração. Sim, nada claro. contra, mas assim, nunca precisei. Não é legal também, né? É, Vamos sim. combinar. E não é o seu objetivo. Não é o meu objetivo, entendeu? Então eu falei, eu não quero fazer isso e tal. Mas aí é que eu acho que nisso o Harold Te preparou bem. te preparou. Confia na sua intuição. Aí eu falei, quer saber? Eu preciso só um pouquinho para alcançar o Health Insurance, o meu plano de saúde. Eu preciso de trabalho SEG. Vou fazer. Então, conte com a sua intuição. Nem sempre o que vai funcionar pra Nicole vai funcionar pra mim. Vai funcionar pra você e vai funcionar pra você. E, assim, eu sempre ouvi, não faça figuração, não faça figuração, não faça figuração. E sim, não é o meu objetivo. Mas, às vezes, pra você ter uma experiência bacana, ou tá lá trabalhando, ou conhecer pessoas. O que aconteceu? Depois dessa participação, eu tive um teste pra Dr. Odyssey, do Ryan Murphy. Pra um personagem. Arrasou. Entendeu? Arrasou. Então, É isso. A gente tem que entender que tem uma escada. sim, E cada dia a gente tá subindo um degrau. é isso. O jeito que a gente vai conseguir subir esse degrau, não sei, vai aparecer. É diferente né? pra cada uma. É diferente, é diferente. E Eu o que a converso gente- muito isso. Estava conversando também antes do programa sobre o Marco Pigossi, nosso amigo, que está lá fora, tentando a vida também. Já me falou que não é fácil, isso porque é um ator que fez grandes produções aqui, faz ainda Protagonizou novelas muitas aqui, né? e séries, É maravilhoso. e maravilhoso, mas não é fácil porque a gente também tem essa questão também de se enquadrar no perfil latino, né? E você também deve ter esse problema porque tem os olhos claros e eles têm um estereótipo do que seria, né, um latino, uma morena de pele morena, enfim. Mas a gente estava conversando sobre o filme que ele acabou de gravar, que é do Marco Calvani, do marido, High Tide. Ele estava me explicando sobre a iniciativa de todas as produções lá fora serem privadas. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, e se você tem uma noção de tempo, por exemplo, se eu tenho um filme, um roteiro bacana, se eu encontro uma iniciativa privada com uma empresa, quanto tempo eu consigo viabilizar um projeto lá fora? Depende. Né? Né? Então, assim, tem prós e contras, né? Eu acho que é uma indústria, como você falou, então tem essa questão do mercado mesmo, né? Você investe, você espera um retorno. Tem também muito investidor lá, que tem grana. Então, lá tem uma coisa do sponsor, né?
que é como se fosse o mecenas. É meio feio você ser trilhardário e não dar seu dinheiro, dá um pouquinho, entendeu? Dá um pouquinho. Que aí você Incentiva alguma coisa. incentiva alguma coisa, você tem o seu nome lá como produtor, isso rola muito no teatro, na Broadway, muitas doações, né? Então, assim, às vezes você consegue uns sponsors pros seus filmes e tal. Não tem incentivo do governo. Tem os grants, tem alguns grants, e tem o desconto fiscal, como se fosse uma Rouanet. Editais? Isso, muito obrigada. Tá. Não tô Tipo Ancine aqui. Exato. Né? Você botar na Ancine e conseguir a verba que sai pela Ancine. Mas geralmente é desconto no imposto de renda, como se fosse uma Rouanet, Sim. tá? É isso que funciona. Uma Tá? isenção fiscal. Mesmo isenção. Com o PF. Porque você doa, né? Então você fala, eu doei, então também tem uma o porcentagem. trilhardário, entendeu? Ele não doa só porque ele é uma boa pessoa. Temos, né? Mas assim, Ele vai ter benefícios. ele vai com ter isso. benefícios fiscais também. Então tem isso lá, né? E tem também as coproduções com Netflix, com Amazon, né? Que dão dinheiro, mas a maioria é feita desse jeito. É iniciativa privada. Iniciativa privada. E aí é o pulo do gato, porque assim, se você não tem conexões, Você não consegue levantar o projeto. como é que você... Então essa coisa assim de se você lutar e trabalhar, você vai conseguir? Depende. Se você faz parte de uma classe social que tem conexões, você tem conexões. Entendeu? Agora, se você não tem, é muito mais difícil. Claro. Então, você tem que participar de pitching, você tem que participar... O que tem muito lá, que tá começando aqui também, são esses collabs, assim, esses grupos. Então, assim, dos latinos, das mulheres, LGBTQ, enfim, tem esses grupos, Nichos. esses nichos, e Sim. organizações mesmo, que conseguem parcerias com produtoras maiores ou com Netflix para dar grana pro seu projeto, entendeu? Então isso rola também. Você tem que achar, pensando em estereótipo até, você tem que achar onde tá a tua turma, Sim. entendeu? E isso é importante. Então, qual é a minha briga lá? Brasileiros são latinos. Ponto. A gente tá na América... Ok, falamos português, sim. Mas, assim, tem país que também fala francês aqui na América Latina. Entendeu? É essa diversidade toda, porque fomos colonizados, entendeu? A gente tem isso em comum, então eu fico brigando. Somos latinos, somos latinos. Sim. Entendeu? Então eu faço parte de um grupo chamado Latinas Acting Up, que é um grupo de latinas que se encontrou durante a greve. E aí tem outras brasileiras também nesse grupo, que a gente faz questão de fazer parte. A gente fala nosso portunhol, elas brincam de falar português, tem essa brincadeira. É uma assim. demarcação de território, né? Exatamente, isso é importante, Sim. sabe? Agora com a Fernanda Torres, a gente tá, assim, elevando isso ao quadrado com as latinas, falando, gente, ela é latina, entendeu? Então eu acho que a indústria, ela tá bem devagarzinho, abrindo exceções ou abrindo o olhar pra, entendeu? Por Sim, exemplo, você premiar uma atriz, melhor atriz Globo de Ouro, que falou português no filme, É inédito. isso Porque os inacreditável. americanos não assistem filmes legendados, né? A gente tem que ressaltar não, eles isso. têm muita preguiça. É. Eles mesmos sabem disso. E entendeu? isso é uma pergunta que eu queria fazer pra você. A gente tá aqui, pra quem tá assistindo a gente mais pra frente, a gente tá em janeiro de 2025. A Fernanda Torres acabou de ganhar o Globo de Ouro de melhor atriz. Maravilhosa. Ainda não chegou o Oscar, estamos torcendo. Sim. No seu ponto de vista, na sua perspectiva de quem tá lá há 10 anos, o que isso significa pra sua comunidade e assim, né, a gente tem de repente uma latina ganhando daquelas loiras maravilhosas. A gente assistiu como se fosse Copa do Mundo também lá. Nossa, aqui então, A gente, assim... aqui foi uma loucura, uma hora da manhã, tinha a fogo de gente artifício. gritando na janela. Eu gritei. Então, Foi lindo. isso já é, assim, é espetacular. E pra gente que tá lá nessa relação de quebrar o estereótipo da brasileira e de... Por exemplo, eu até comentei isso. Amigos que não tem nada a ver com a indústria chegaram pra mim e falaram, nossa, parabéns. Né? Que A máximo. sua atriz ganhou. É. Aí eu falei, então, vai ver o filme. Entende? Então, é esse trabalho de formiga pedagógico mesmo, entendeu? Sim. E eu acho que isso significa, eu acho, né? Eu acredito, eu tendo a acreditar que produtores, roteiristas, eles podem abrir... Todo mundo conhece um brasileiro, eu sempre falo isso. Todo mundo conhece um brasileiro.
Sim. Se eu falo Brasileiro assim- é uma praga, né? Se eu falo, sou Nós brasileira, somos todos os muitos, nós somos lugares. muitos. É. muitos, e estamos em todos os lugares. Então, a pessoa- Olha o Instagram do Golden Globes lá pra ver quantas pessoas estão ali interagindo Vocês viram com a que o Fernanda. vídeo dela é o que mais tem visualização? Sim. Óbvio. Sim. Óbvio. E eles, e não, e eles, foto também. e eles aprenderam, porque agora, quando fala assim, como chama? Oscar, nomeações do Oscar, ela sempre aparece na primeira. Por quê? Porque eles sabem que vai ter mais clique. Vai ter mais clique. Entendeu? É então isso. todas as revistas colocam É. a Fernanda, porque sabe que a gente vai estar lá. Maravilhoso. Entendeu? Maravilhoso. É a nossa Marcando- força. Exatamente. E eu sinto que ainda, apesar de todo mundo conhecer brasileiro, ninguém escreve um personagem. Não precisa ser o protagonista. Não tô pedindo isso agora. Mas assim, sempre você é brasileira? Nossa, a melhor amiga da minha prima é brasileira. Ai, nossa! Sei lá. Nossa, a mãe do melhor amigo do meu filho é brasileira também, entendeu? Então por que nas séries não tem? Não tem sempre. Essa pessoa que todo mundo conhece nessas séries, porque não tá no radar. Então, o que eles colocam? Mexicano, geralmente. Geralmente mexicano. Tá. Se é latina, mexicano. Tudo bem, Califórnia era México até ontem. Aham. Sim. Se você fala espanhol na Califórnia, está vive bien. bem, Não sabe? necessitas falar inglês. Sim. Entendeu? Mas existem outras pessoas. Não, e Flórida também, né? Sim, mas existem outras pessoas, né? Então a gente tá agora, eu acho que nessa briga, a gente tá dos latinos, mais representatividade em diretoras, principalmente mulheres, roteiristas também latinos para contar essas histórias. Então, geralmente vai de cima para baixo. O Edu só fez o Grey's Anatomy, por quê? Porque o Beto, brasileiro, era roteirista do Grey's Anatomy. E ele ficava, quero colocar um brasileiro, quero colocar um brasileiro. E ele conseguiu colocar A duas gente se vezes. puxando, né? 2 vezes. O Edu foi um personagem e um outro que eu fiz teste também, a Bianca Comparato fez. Sim, eu lembro Legal. disso. Entendeu? Sim. Então, assim, porque o Beto era roteirista, agora não é mais. Ou seja, a gente precisa de mais roteiristas na indústria americana. Roteiristas Isso. brasileiros. E aí que vem a questão da minha iniciativa educacional lá, que chama Brazilian Play and Learn, que ensina português para americaninhos, filhos de brasileiros. Porque daqui 20 anos, essa galera vai ter essa brasilidade, essa identificação com o Brasil, eles vão saber escrever, ler, e se eles virarem showrunners, e se eles virarem roteiristas... Caraca, nossa. Mas, gente, investindo lá mas na aposentadoria mas dela. teria que ser assim, teria que ser assim. Teria que ser assim. Isso é educação, isso é até visão, assim, como chama isso? É plano, business plan, né? Plano de negócio. Você fala, pô, daqui 20 anos, e é isso que os Estados Unidos fez, a propaganda americana, Aham. eles pensaram lá na frente. Aham. E a gente não consegue pensar na frente, a gente nem consegue porque é um Pensar no caos final mesmo. do ano, a gente Porque é não um caos, consegue. vivemos no caos. Mas eu penso nisso, assim, nesses americaninhos que tem a mãe brasileira ou que o pai é brasileiro, para crescer sem essa mentalidade estereotipada de Brasil, Sim. entendeu? Sim. Então, precisamos de pessoas que contem histórias lá em Só cima. pra eu entender, É isso, isso é um é trabalho isso. que você faz lá? Eu tenho uma iniciativa educacional lá. Então, eu gostaria de entender também se além desses trabalhos que você fez, se você faz outros trabalhos lá pra sobreviver. Hello! Estamos no Corda Bamba! Sim. É sobre isso. É sobre isso, e sempre sobre isso. Se você vê a maioria dos atores americanos, vários que estão lá junto com o Leo, Leo! eles começaram, você sempre tem o que a gente chama de day job. Que geralmente tem que ser um trabalho que seja flexível para você poder faltar caso você grave e tal. E caso você pegue, você Caso possa você mandar pegue. a merda. Exatamente, né? É o que a gente quer, né? Ganhar o dinheiro e falar, chega, entendeu? Estou me demitindo. Mas, na real, sendo bem realista, é difícil disso acontecer, Tá. né? E é sempre bom você ter habilidades que você possa trabalhar sem um chefe ou sem um lugar físico, né? Então tem gente que é tradutor, tem gente que... Antigamente todo mundo era garçom. Locutor, né? Antigamente todo mundo era garçom. Exatamente, todo mundo Hoje era em dia as garçom. pessoas já estão indo para essa coisa mais home office. Home office ou, né, como a gente estava falando do pós-capitalismo, motorista de Uber, entendeu? Tem muito ator, gente, motorista de Uber. É maravilhoso, porque aí se ele tem uma filmagem, ele só não roda naquele dia. Não, e aí, Como se você Uber. vai fazer um teste, você faz Uber até o teste. Nossa, Entendeu? motorista de Nossa, Uber isso é muito bom. é Isso é um uma ótima novo cena. garçom.
Sua ótima cena. Eu tô indo pra um teste, eu tô indo pegar uma menina que vai pro mesmo teste. Gente, aí eu ia bater eu o deixo, aí eu texto. paro o carro, eu ia vamos bater o entrar. texto. Eu ia bater o texto com o cliente. Dá pra chorar também. Mas aí. Dá pra chorar também. Mas aí os callbacks, né? Aí mais presencial. É mais presencial de comercial e também tem. Quando tem leitura, como chama isso? Chemistry read. Ah, sim. Réplica. Não é réplica. Não. É quando você vai Quer ver ler pra ver se rola. Você tem química. Você tem entre química. eles. Tá, beleza. Você tem química entre eles, entendeu? Então isso é mais presencial. O resto é tudo self-tape. Então, self-tape desde antes da pandemia, vocês já tinham, né? Tinha um pouco, mas a minha experiência era sempre presencial, assim. Só quando é, tipo, essas participações nessas séries, tipo Grey's Anatomy, Sim. que é muito rápido. Eles estão gravando e aí fala, putz, tem esse personagem. Então, assim, você tem o casting call, aí você tem 48 horas pra entregar o texto, e aí na segunda-feira, até sexta, na segunda você já sabe se você pegou ou não. Tá. Tipo, é muito rápido, não tem nem callback. Tá, entendi. Entendeu? Às vezes não tem nem callback. Ou se tem callback, também é uma coisa rápida, sabe? Muitos personagens, né? São muitos personagens, é uma máquina, assim, entendeu? Tipo, O negócio há 10 anos, 10 temporadas. essas séries são assim. Mas assim, personagens grandes também eu tô falando, porque assim, num comercial, audiovisual, Não, filme, série, também é teste personagens grandes, tipo self-teste? o quê? Leo não faz teste. Não, Leo tá Não, fora. Leo não. Esse é Mas, é tipo vou- a galera da Globo. Vou dar não um faz exemplo teste. do meu marido. Ele fez teste pra um personagem grande no Anaconda 2. Ah, Super produção. Jack Black, Paul Aham. Rudd, personagem brasileiro. Fez self-teste, Afinal, a anaconda é uma cobra da Amazônia. né? Que vai ser Afinal, supposed to be. Vamos ver, porque já é filmado na Austrália. Entendi. Tipo Então, franquia. franquia. Aquela série franquia. Eu nem sei se Franquia. Anaconda é brasileira? Acho Não, que não, velho. Acho que é sucuri. Não Segundo mas é Nicole. anaconda. Lá é anaconda, mas eles não falam sucuri, eles falam anaconda. Ah, pode crer. Na verdade, desculpa, Entendeu? gente. A gente corta isso depois. A gente acha que Não, sucuri é a mesma coisa. Não corta, isso é não. pedagógico. É pedagógico. pedagógico. Mas não sei, procurem aí. Não, faz sei. todo sentido uma série que tem anaconda que se escrever um personagem brasileiro. Mas na cabeça dele. Mas também vou falar, não sei se é sucuri ou jiboia. Aí eu já tenho dúvida. Putz, você colocou a terceira, Entendeu? pode ser que seja de Enfim, boia. é uma dessas duas aí, a anaconda, que engole, né? Boia, Também. boia engole. São É. muito grandes. É. E aí ele fez self-teste Aham. e o callback foi virtual também. Uau. Mas eu não sei se de repente depois do callback Teve teria mais um uma presencial leitura de de química. química, entendeu? Alguma coisa assim. Entendi. Então mesmo Nossa, é um personagens processo, grandes né? estão sendo self-tape, por isso que né? Mas assim, aí tem os mitos. É claro que você tem que ter um equipamento bacana pra fazer som, não sei o que e Equipamento tal. o quê? Não pode ser celular? Sim, pode ser, mas meu Mas celular você com uma não câmera tem. boa. Você Não, é câmera eu boa. tenho uma Sony. Mas ele pegou o Grey's Anatomy, a gente tava viajando com os dois moleques no quarto do hotel, um cenário Gritaria. cocô, os moleques no iPad fazendo... Eu lembro que eu segurava o iPhone e lia o texto, tipo, você vê o teste dele tá meio assim, sabe? Não é Aham. porque era a câmera na mão, estilo. É porque eu tava assim, com o olho nos moleques, lendo o texto aqui, gravando ele, uma luz cocô, e ele pegou. Então, assim, não tô falando para fazer um cocô de self-tape. Sim, Mas às vezes entendeu? eles estão preocupados com o ator mesmo, né? Com a performance ali. Sim. Não Sim. esqueçam que isso é É a o mais base. importante. Entendeu? Total, Porque hoje a gente total. tem tanta distração e informações, e a gente fica preocupado, no presencial seria melhor. Às vezes sim, às vezes não. Los Angeles é uma cidade muito grande, demora pra caramba pra dirigir. Então, Sim. assim, tem todas as comodidades de self-tape também. Uhum. Acho que prós e contras nos dois, assim, sabe? E eu, por exemplo, eu acho que eu tive mais chance como atriz lá, não sei aqui, mas lá, por que self-tape? Porque quando é presencial é menos gente. Sim. Então, pro meu ponto de carreira lá, que bom que tem o self-tape, Não, Aham, com certeza. claro. entendeu? Porque senão eu não ia conseguir entrar no room, Sim, sabe assim? com certeza. Então, eu fiz um teste comercial e lá a indústria farmacêutica, é assim, se você pega um comercial segue de indústria farmacêutica ou de banco e tal, você ganha $100 mil, né? Ah, é? É sério isso, não é? Como que é? Uau! Te acordei, né? Tá Oi? ligado, $100 mil. Não, desculpa, como assim? Um comercial? Por quê? 100 mil.
Porque, como é SEG, né, eles contam cada vez que você aparece na televisão, em cada televisão, device Gente, nos posso Estados contar? Unidos. Eles computam lá. Eu tive uma experiência Entendi. em gravar lá em LA, há uns anos atrás. Era um comercial pra Sky, com a Gisele Bündchen e tal, e ela sempre vinha pro Brasil gravar a produção O2, gigantesca e tal, já tava lindo, maravilhoso. Aí, de repente, me ligam e falam assim, Marcela, ela não topou vir pro Brasil, a produção vai toda pra lá. E fomos Legal. pra lá. Augusto Madeira, por incrível... Até isso, Augusto Madeira estava na gravação. Vocês já entrevistaram ele Chiquérrima. aqui? Não, Tem que Não. entrevistar. porque só vem mulheres. mulheres. Ah, então a não gente vem. veste ele de Mas mulher. ele super conhece, gente. Assiste a gente. E aí, e a gente foi pra lá gravar o comercial. Eu fiquei muito impactada. Primeira coisa gringa que eu fui gravar, ainda mais lá, né, em LA, foi em Malibu, numa casa lá, chiquérrima e tal. Nossa, amiga, chiquérrimo, você nunca me falou isso. Não, você não sabia? Nossa, Um chiquérrima. silêncio sepulcral. Primeiro, no set, que me deixou muito espantada, porque brasileiro adora uma conversinha aqui, puxar um assunto, tomar um cafezinho, Não, a gente tem tá ali, né? sempre um AD rouco. Exato! Cara, lá você tinha medo de falar. Rouco. Assim, e o lance dessas grandes estrelas que gravam, eu não me lembro, gente, se era 6 ou 7 horas, mas assim, deu 5 horas e meia, o povo falou, ó, se não acabar, arranca ela do set, a Gisele. É assim, meu, é uma coisa... Então isso me impactou muito, assim, sabe, pra essa experiência. E eu fiquei amigo, óbvio, o cara que tava fazendo figuração era um brasileiro, e eu fazia... Sempre tem um brasileiro. Sempre, tô falando, é uma praga. E aí, eu fazia muita publicidade há um tempo atrás, bastante. E ele virou pra mim e falou assim, se você fizesse aqui o que você faz lá, você estava muito rica. E aquilo me Você era o pegou. segundo papel, Aquilo né? me pegou. Não, cara, posso falar? Eu peguei No comercial sentido na de vida. fazer muita Eu peguei. publicidade Essa pra marca daqui- grande. Uhum. Nunca vi nada igual. E eu aí, peguei muito. Essa daqui, Mas eu acho que ele falo quis é a dizer- rainha do Brasil. É isso. Isso, no sentido de, se você pega marcas grandes, que é o que eu fazia aqui, muito banco, carro, não sei o Eu que lá, também. você ganharia muito dinheiro, você estaria muito rica. Eu já fiz essa conta. Você já fez? Eu já então? fiz essa conta. Porque eu já fiz banco, já fiz carro também, mesma antes de, né? Sim. E produto de limpeza da Hackett, né? Assim, vários Veja, Filha, Doriana. é Rick. Sei. Enfim. E assim, claro, depende, né? Mas geralmente esses produtos se vão para TV aberta, né? Porque agora tem isso também. Se vai para streaming, é um contrato. Se vai para TV aberta, é outro. Se ele vai para TV aberta e é um comercial que veicula muito, tipo esses, né? Aham. Desses produtos, você ganha 100 mil, 150 mil no ano. Então a Isso. meta é fazer um comercial desse. Então, É. aí, não, todo mundo É. que segue reza pra aparecer. Só que aí o que acontece com a Jacu aqui? Eu peguei um callback desses há 2 meses atrás. Eu fui pro callback assim, ó. Puta, ficou duro. Entendeu? Claro, não sei É. por que não peguei, não sei se é por isso, mas eu senti o peso do tipo, se eu pegar, Peso do dinheiro na minha é o conta. peso, assim, cai do Pix, assim, pô, sabe assim, 100 mil Nossa. dólares. Porque era de indústria farmacêutica. Hoje em dia que 600 mil reais. É Tá? sério, 600 mil reais. E aí, entendeu? E aí eu converso com as minhas amigas aqui que fazem teste de publicidade, eu falo assim, mas esse é o cachê que eu fazia 20 anos atrás. Então, piorou tá, muito, é piorou isso. muito. Aqui Né? tá assim. Então isso não é capitalismo. De Por novo, isso a não, gente isso não não é faz mais. capitalismo. Isso não é capitalismo. Isso é tem outro nome. Por quê? No game, existem regras, entendeu? Do que é e não é exploração, entendeu? Porque se eles pagam 100 mil ao longo do ano por conta dessas exibições, assim, né? O número de exibições para os atores lá, quanto que eles estão ganhando na real, né? Então, se eles estão ganhando isso na real, eles gravam aqui por essa mixaria, entendeu? Sim. Tipo, Galera, o que eles fazem aqui? Pagam 6 mil um ano. Tá 6 ridículo. mil reais um ano. É. isso... Um ano. Mas também Passando por tua isso cara que tem lá. muita produção gringa vindo gravar aqui, né? Exato, É. exato. Com um personagem barato. sem fala. Então, você grava com os atores sem fala, aquela coisa assim, E aí tem o voice-over. voice-over. Exato. entendeu? Lá, em inglês. Aham. Entendeu? Que Então, loucura. isso é muito louco. E essa disparidade eu acho a maior, assim, desses dois mercados, porque eu também vivia de publicidade aqui. Entendeu? Vivia de publicidade. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Vocês lá, aqui a gente tá muito nessa vibe, eu tô muito nessa vibe de autoprodução. Produzindo meus curtas, produzindo, né, o videocast com as meninas.
pensando em não esperar o telefone tocar e sim ligar para quem eu quero ligar. Lá vocês têm uma comunidade de pessoas que estão produzindo cinema, fazendo coisas Sim. bacanas? Sim. Nesses coletivos que eu Sim, te falei. é isso que eu existem imaginei, né? coletivos, de estrangeiros, assim, latinos, de mulheres, tem muito incentivo, assim, Uhum. sabe? Grupo de roteiristas, né? Mulheres, então tem esses pods que a gente chama, né? Essas Sim, bolhas porque que se uma conseguem. dessas, sei lá, vira uma série do nada, né? Vocês podem ter uma repercussão nacional, né? Sim, existe. É difícil, né? Mas Sim. assim, existem os curtas-metragens, então tem esses prêmios, assim, sei lá, você ganha $10 mil, faz seu curta na guerrilha, e aí vai pra festivais, Sim. aí ganha mais uma grana nesses festivais. É meio parecido nesse sentido com aqui, Tá. né? Ô, Bia, parecido. como é que você sente a visão dos americanos em relação ao cinema brasileiro? Você acha que eles vêm, assistem, sabem Série, alguma sim. coisa da Série, cultura? sim. Por exemplo, várias vezes, sou brasileira, não sei o que. Eu vi uma série chamada 3%. O 3%... Bombou mais Bombou, lá né? fora do que aqui, né? Nossa, várias pessoas assistiram. Claro, tem os clássicos, né? A Cidade de Deus. Assistiram Cena agora, você sabe? Cena estão assistindo. Cena. Estão assistindo, sim. Eu não em relação ao Cena, eu não falei muito com americanos, assim, mas eles viram, assim, tá lá, entendeu? Pra ver. Mas ainda é muito limitado, eu acho. Mesmo pessoas que são, sabe, diversas, esclarecidas. É O muita filme coisa pra ver. Da Sim. Bruna Marquezine, como chamava? Besouro O Azul. Besouro Azul, o Blue Tipo, Beetle. isso a galera assistiu porque é de lá. É de lá, Sim, né? mas, por exemplo, se você é um americano, vai ver Blue Beetle, você não vai saber que a Bruna é brasileira. Entendeu? Você vai achar que ela é o quê? Latina, uma latina. Ah, tá falando inglês lá, né? Não é que tá é, enaltecendo a nossa cultura. Eu quero dizer assim, se eles sabem alguma coisa daqui, O Música, assistem. então, o Música, esse filme que eu fiz, porque tem a Camila Mendes, que é filha de brasileiros, né? Sim. E o Rudy, que é filho de uma brasileira. Eles fizeram esse filme e foi muito assistido, tanto que foi indicado a vários prêmios lá. Sim, eu lembro. E fala sobre isso, não fala sobre a cultura brasileira em si, mas fala de um cara que é filho de brasileira e traz essa brasilidade Sim. e também ritmos brasileiros, porque o Marivaldo dos Santos, que é um músico brasileiro, baiano, que Sim. está radicado há muito tempo lá e que trabalhou com Stomp e tal, ele que fez a direção musical junto com o Rudy também. E o Rudy é um gênio, entende de música brasileira pra caramba. Então, assim, você tem isso, mas numa produção gringa, Tá. entendeu? Sim. Produção daqui, imagina, streaming, gente, eu sento pra ver, eu falo, Jesus, eu tenho aquela sensação, é muita coisa pra ver, eu não, Não, muita a gente não dá informação. conta. a gente Fica não no dá meio, conta. entendeu? Entendi. Agora, com o Ainda Estou Aqui, que lá é o I'm Still Here, né? A gente tá com a expectativa das pessoas irem para o cinema, Claro. entendeu? Sim. O filme do Marco foi super bem também, no O High Tide. o High Tide É foi maravilhoso, super legal. um filme LGBT, que ia mais, maravilhoso, pra quem puder assistir. Mas não é um filme. É a história de um brasileiro que vai pra lá, né? Sim. É isso, Sim, exatamente. sim, sim. E tem algumas pinceladas, né, do que é a nossa cultura, algumas coisas, Sim. sabe assim? A religiosidade. Exatamente. Sobre as premiações, agora, do começo do ano. A Fernanda acabou de ganhar o Golden Globe. A gente sabe que quem vota foram jurados de 85 países, é bem misturado. A gente queria saber se isso é um pré-Oscar, se a gente pode contar com isso. O que você acha? Sabendo que no Oscar quem vota é o pessoal da própria indústria, roteiristas, executivos, atores, sendo a sua maioria americanos, e eles têm essa questão de se favorecer, né? Pelo menos é o que a gente vê há muito tempo nas premiações. Se você acha que a gente tem chance, se isso mudou também, se eles estão né, com os olhos voltados para outras culturas. Eu acho que existe chance por causa do capitalismo, porque a Fernanda, eles perceberam que nós somos muitos e que, não sei, ela ganhar é outra coisa, mas de repente ser indicado pode ser uma coisa, comercialmente falando, interessante, Impactante. entendeu? Pela pressão. E já é maravilhoso. Que já é maravilhoso, sim, gente. né? Já é maravilhoso. Então, eu acho que isso existe chance. É mais difícil por conta, né, dos votos. Eu já ouvi vários críticos falando isso, inclusive um amigo meu brasileiro, crítico, falou, olha, é bem difícil ser indicada, né? Mas existe essa possibilidade.
E então a gente tá... Torcendo todos, Axé. é isso. Sendo axé, Né? axé, Mas também ela nem axé, precisa, axé. vai. Ela Gente, já já tá tá maravilhoso, maravilhoso. É só uma, né? Ai, adorei. Bia, muito obrigada Bia, pela sua muito obrigada. presença. Arrasou. Fiquei Fala até em seu... silêncio. Fala seu Instagram pra quem estiver assistindo a gente, quiser entrar em contato contigo, tirar dúvidas pra quem tá se mudando. Te trazer pra trabalhar. Ah, também. É isso que eu quero, Exato, gente. é. Assim, é só uma passagem de avião, entendeu? Estamos aqui, é só uma passagem de avião. Inclusive, ela está aqui a trabalho, gente, tá? Vai ficar uma semaninha aqui, por isso que ela tá aqui. Aproveitem, Day jobs, aproveitem. Já né? Eu chama sou- pro teste essa semana, Essa galera. semana. Aproveita, né? Os day jobs, eu sou apresentadora também, então tô aqui pra apresentar fazer um evento, mas o meu Instagram é Bia Borim. Então é simples assim, Com com dois N's, N's, assim. com Dois dois N's, N's. boa. É, exatamente, porque lá, senão eles me chamam de Bia Boring. Não! Você tá brincando comigo. Não, cada um tem o karma que merece. Meu E aí você anexou um N no Anexei seu um N nome. pra ver se eles entendem que é boring, mas Boring. não adiantou. Então eles falam assim, Bia Boring, eu falo, I'm super nice. Eu não fui dirigida pelo Dagoberto Feliz, então assim, Sim, né? boa, Narizinho. Obrigada, gente. Obrigada, voltamos com Até tudo a 2025. Feliz ano novo. Feliz ano Seja um novo. maravilhoso. Yeah. Beijo grande.